Bom, pessoal, desculpa aí, mais uma vez fomos interrompidos por uma ligação, tá? Mas eu vinha comentando a respeito do 309, inciso 1, comentando a hipótese do pedido principal ser apresentado fora do prazo de 30 dias, tá? Mencionando, destacando para vocês que isso não implica no perecimento do direito à tutela principal, tá? O autor ele deve, para garantir a eficácia da tutela cautelar, formular o pedido principal no prazo de 30 dias. Se ele não faz, ele não perde o direito principal. Tá? Então, direito à execução do cheque, o direito à tutela de conhecimento condenatória, né? Vamos imaginar numa ação de reparação de danos, tá? Ele não perderá o direito ao ressarcimento do dano ou à execução do cheque como tutela principal. Ele perde apenas a eficácia da tutela que ia acautelar o direito principal, né? Aquela tutela acessória que vinha para proteger o seu direito principal. Tá? Então, a perda do prazo não impede a apresentação do pedido principal, que seria a execução do cheque, que seria a ação condenatória por danos causados, né? O que vai implicar, então, nos termos do 309.1, é apenas a perda da eficácia da tutela cautelar, tá? Então, o juiz ele se pronuncia apenas pela cessação dos efeitos da medida cautelar, da tutela de urgência, né, de natureza provisória, que é essa que nós estamos falando, tá? Então, fazendo a leitura aqui da lição doutrinária do Marcos Vinícius, né, que fomos interrompidos quando líamos aqui esse trecho recortado e colacionado no material de vocês, diz o Marcos Vinícius que se o pedido principal for formulado após o prazo de 30 dias, nem por isso o juiz deverá indeferi-lo, né? A perda do prazo não impedirá a apresentação do pedido principal, mas implicará apenas na perda da eficácia da tutela cautelar, que o juiz pronunciará de ofício determinando a cessação dos efeitos da medida, tá? Então, tinha 30 dias para formular o pedido principal a fim de manter a eficácia da tutela cautelar. Não o fez? Na forma do 309, o juiz então manifesta-se no sentido de extinguir a eficácia da tutela provisória cautelar. Ok? Beleza? Continuando então, o 309, inciso 2, fala de uma outra hipótese em que a tutela cautelar, a tutela provisória cautelar, ela cessa a sua eficácia. Diz então que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 2, não for efetivada dentro de 30 dias, tá? Então aqui o autor não pode ficar inerte, né? Não se confunde com a hipótese anterior, tá? Aqui se trata da execução da medida cautelar em 30 dias, tá? E não do aditamento da petição inicial, né? Como mencionou o inciso anterior, a apresentação do pedido de tutela principal, tá? Aqui só está falando de que o autor ele obtém a liminar do juiz, né? E ele não toma as providências cabíveis para efetivar aquela tutela provisória cautelar. Tá? Então não é feita a execução daquela tutela provisória num prazo máximo aí de 30 dias. Tá? Então se não ocorrer a execução da tutela cautelar, ela perde também a sua eficácia. É a segunda hipótese traçada aqui no 309. Tá? Com relação a essa hipótese, o Marcos Vinícius menciona: o prazo não é propriamente para que o autor execute a medida, o que não cabe a ele, mas ao oficial de justiça, né? Porém, é preciso que o autor tome determinadas atitudes imprescindíveis para que a tutela possa ser executada, como, por exemplo, recolher as diligências do oficial de justiça, tá? Então, ele tem custas para pagar para que o oficial de justiça possa ir lá e executar a medida, efetivar a medida cautelar. O autor ele tem que fazer tudo o que cabe a ele, tá? Ele não pode deixar de praticar os atos ao seu cargo, né, ao seu encargo para a efetivação da tutela. Porque sabemos que efetivar propriamente dita é o oficial de justiça que vai lá, que faz o arresto, que faz o sequestro de bens, né? Diz ainda o Marcos Vinícius: não haverá cessação da eficácia se no prazo o autor tomou todas as providências que lhe cabe para que a medida fosse cumprida, tendo o prazo de 30 dias sido ultrapassado por fatos alheios à sua vontade, como, por exemplo, uma eventual inércia do próprio oficial de justiça. Tá? Então,
No prazo de 30 dias, o autor deve fazer tudo o que lhe cabe para a efetivação da tutela cautelar, tá? Então ele recolhe as custas, ele junta ao processo, né? Se coloca à disposição, apresenta os seus telefones de contato para poder o oficial de justiça entrar em contato com ele para marcar o dia e o horário em que a tutela será concretizada, a tutela cautelar, né? Em que ele vai lá realizar aquele arresto, por exemplo. Tá? Então, o autor deve fazer tudo o que lhe cabe. Se é o atraso superior a 30 dias não for culpa do autor, a tutela cautelar não perde a eficácia, ela continua eficaz. O que ela vai perder a eficácia é quando depender de atos a serem praticados pelo autor e ele não faz num prazo máximo aí de 30 dias, ok? E a hipótese contemplada no inciso 3, pessoal, do 309, menciona que também cessa a eficácia da tutela cautelar obtida em caráter antecedente quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Então, o autor entrou com pedido de tutela cautelar, o juiz concedeu, né? A inicial foi aditada e depois no final do processo a inicial foi aditada com o pedido principal e no final do processo o juiz acaba julgando o pedido principal improcedente ou acaba extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? No caso de uma sentença de procedência, né, pessoal, se houver recurso, a medida ela persiste até que a decisão definitiva em sede de recurso passa a substituir a decisão provisória, tá? Mas no caso de uma sentença de improcedência ou de extinção sem julgamento do mérito, que é essas hipóteses tratadas aqui no inciso 3 do 309, tá? A tutela cautelar, a tutela provisória, ela não persiste, ela não subsiste. Ela perde a sua eficácia mesmo na hipótese de recurso, mesmo havendo recurso pendente, tá? Pois se o juiz entende que o autor não tem razão quanto ao pedido principal, ele também, com relação ao pedido de tutela cautelar, que é acessória, né? Esse não poderá subsistir. Tá? Então este perde também a sua eficácia, tá? Então, se o juiz concede o arresto para acautelar o direito à tutela principal de execução do cheque, se o juiz entende que aquele cheque ele já está prescrito, por exemplo, julgando o pedido do autor então improcedente nos termos da prescrição, em razão dessa sentença de improcedência com relação ao título, né, com o direito principal, que é a cobrança do cheque, faz com que o direito, a tutela cautelar de arresto, que vinha apenas para proteger aquele direito julgado improcedente, que ela perde a sua eficácia, portanto, nos termos aqui do 309, inciso 3, tá? Então, a tutela cautelar, a tutela provisória, ela não vai subsistir se a tutela principal não for objeto de reconhecimento pelo juiz, né? Através de uma decisão de mérito procedente, ok? E para finalizar, né, pessoal, que eu volto então nos próximos vídeos para tratar do 310 e do 311, que fala da tutela de evidência, só fica faltando a gente arrematar com esta parte, né? O 310, ele traz a hipótese de indeferimento. Desculpa, não é o 310, o último slide fala da natureza da decisão, né? O 310 a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Cumpre mencionar um último slide aí, antes de tratar do 310, que fala da natureza da decisão que trata do pedido de tutela cautelar antecedente, tá? A decisão judicial, o ato judicial que defere a tutela provisória cautelar será sempre decisão interlocutória, tá? Uma vez que o processo, ele prossegue depois com o pedido principal, tá? Então o processo ele vai prosseguir com a apresentação do pedido principal, certo? E aí, havendo esse aditamento da petição inicial, o juiz irá sentenciar então com relação ao pedido principal. Essa decisão então, que o juiz acata ou não, o pedido de tutela cautelar antecedente sempre será decisão interlocutória,
tá? Diante ali da referibilidade, né, da emenda, do aditamento desta inicial, posteriormente trazendo o pedido principal de tutela, tá? Então, sempre será uma decisão interlocutória, e sendo decisão interlocutória e tratando de tutela provisória, o recurso para atacar ela, como nós já vimos lá nos termos do 1015, inciso 1 do CPC, o recurso apropriado é o recurso de agravo do instrumento. Tá? Diz o Marcos Vinícius que não haverá sentença, como havia nas ações cautelares preparatórias ajuizadas na vigência do Código anterior, do Código de 73, mas haverá apenas decisão interlocutória, contra a qual caberá recurso de agravo de instrumento nos termos do 1015, inciso 1. Tá? Então, o juiz decidindo quanto a um pedido de tutela cautelar antecedente, ele ou de forma liminar ou após justificação prévia, tá? Ou seja, antes da apresentação do pedido principal, essas decisões elas serão sempre de natureza interlocutória, tá? E nesse caso, recurso apropriado, recurso de agravo, beleza? Não é mais como no código anterior que havia uma sentença na ação cautelar, uma sentença na ação principal, certo? Então aqui nós vamos trabalhar apenas com a hipótese de decisões interlocutórias e, neste caso, recurso apropriado para atacar a decisão interlocutória que versa sobre audiência, sobre tutela cautelar, né, requerida de maneira antecedente. Estamos falando de tutela provisória, recurso cabível, agravo de instrumento. Beleza? Obrigado então, pessoal, por enquanto, e mais uma vez volto no próximo para tratar dos dois últimos dispositivos aqui e fechar o estudo da tutela provisória. Obrigado.